Começa agora mais um programa Vereadores em Foco, produzido pela Câmara Municipal de Campo Grande. Nesta edição, os vereadores têm a oportunidade de mostrar para a população suas atuações na capital nesses 2 anos de mandato e quais são os seus compromissos com a nossa cidade. Hoje eu estou aqui com o vereador professor Juari. Ele está em seu primeiro mandato e o parlamentar preside a Comissão Permanente de Educação e Desporto na Casa de Leis, área de destaque da sua atuação. Também é membro das comissões de Cultura e de Controle da Eficácia Legislativa. Ele é professor concursado de História e já atuou em vários cargos de superintendência e coordenação na Secretaria Estadual de Educação. Obrigada, vereador, pela sua participação hoje aqui. Eu que agradeço, estou à disposição para bater o nosso papo. Tá certo. Lembrando que você pode acompanhar o trabalho do Legislativo Municipal pelas redes sociais e pelo site. E para você entrar em contato direto com a Câmara Municipal, é só enviar uma mensagem no WhatsApp do cidadão. Anota aí, 3316-1610. Bom, a gente vai começar falando sobre educação, claro que é a sua área de destaque, né? Como a gente já falou, o vereador é professor, é presidente da Comissão de Educação. Qual que é o seu compromisso com essa pauta, vereador? É uma satisfação estar com vocês aqui, nessa oportunidade de a gente falar sobre o nosso trabalho. Eu sempre digo que eu sou professor e estou vereador. Sou professor concursado, formado em Filosofia, Sociologia e História, e o meu concurso é História. Atuei nesses 23 anos na rede pública e na rede privada. Um destaque na rede privada, sempre comecei lá no Fundamental 2, depois no ensino médio, ali no preparatório de Enem. E a educação, ela, a meu ver, é a base de tudo. Quando você tem uma educação de qualidade, o poder público valorizando a educação das nossas crianças, adolescentes, ele vai economizar consequentemente na saúde, na segurança, na cultura, né? Porque está tudo entrelaçado. E essa é a minha prerrogativa de defesa. E, claro, a defesa sempre do servidor também, né? O servidor ele precisa ser valorizado, ele precisa trabalhar feliz, né, para que ele consiga transmitir e junto com as crianças, os adolescentes, planejar para que a educação seja de qualidade, né? Então, essa é a nossa defesa sempre. Inclusive, né, você acompanhou de perto essa questão da negociação de melhorias salariais para os professores. Como que está essa questão? Fala um pouquinho para a gente. Triste, né? Nós conseguimos com muita luta 10,39 de uma lei do antigo gestor e em forma de verba indenizatória, né? Infelizmente não está no salário como salário, está como verba indenizatória. É uma luta porque alguns anos atrás, eu posso dizer aí até 2012, o salário dos professores da rede municipal de ensino de Campo Grande era um dos maiores do Brasil, né? A qualidade de ensino também era uma das melhores. Nesse período, Campo Grande era uma referência no IDEB, né? E hoje a gente pode ver aí que o salário do professor, infelizmente, não avançou. Tudo aumentou, né? Pega a inflação de 2012 para 2023, a gente vê a diferença gritante, o poder de compra diminuiu muito, e o professor ainda continua com aquele salário defasado. Só para você ter uma mínima ideia de diferença, hoje um professor inicial no estado, sem um reajuste que vai ter, que o governador Eduardo Riedel já deu a certeza, hoje inicia 20 horas com 5.191 no estado. E pela tabelinha que nós temos, que a CP nos passou, o professor hoje com nível superior inicial na prefeitura com 3.496. Então é uma diferença bastante gritante. Nós temos um acordo feito lá no ex-prefeito, temos um acordo feito agora com a atual prefeita, com a atual gestão, e a categoria precisa realmente, né, que seja valorizada. E não só os professores, os administrativos também. Esperamos
com bastante ansiedade o plano de cargos e carreira para o administrativo, porque a educação ela é um conjunto. Ela é feita de pai, é feito de aluno, de administrativo, de professor. Eu sempre digo que quando eu chegava na sala de aula, a sala brilhando, limpinha, né, muito gostoso o ambiente para você trabalhar. Alguém passou por ali e fez o trabalho. Aquela merenda cheirosa, alguém está ali fazendo um trabalho. O inspetor que recebe o aluno e às vezes faz até uma triagem por conhecer o aluno, de repente ele chega triste, né? De repente ele chega com uma situação adversa e que aquele inspetor faz esse primeiro contato. Então, a importância desse trabalhador, a parte de escrituração de uma escola, a secretaria é muito importante, as pessoas que trabalham ali, né, que dão a declaração de matrícula, né, ou remanejamento, transferência. Então, é um conjunto, a educação é tudo. E, claro, o professor está ali como maestro, né, ele está ali para direcionar a educação e hoje já não mais sendo detentor de todo o conhecimento. O professor ele é o mediador, porque a informação o aluno tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem informação. E o grande desafio do século XXI é transformar conhecimento, aliás, transformar informação em conhecimento. Então isso é bastante interessante, né? Um novo momento que a gente vive. Novo olhar, né? Um novo olhar e que o aluno ele acaba sendo protagonista, né? A gente tem que ver o aluno como a peça fundamental, né, que vai olhar com muito mais firmeza naquilo, no propósito dele, tendo um professor mediador. Mas com certeza o professor tem que ser valorizado e respeitado dentro da sala de aula. Com certeza. Hoje em dia a gente vive também um pânico, né, atualmente no nosso país em relação a esses casos de violência, de ataques dentro das escolas. Inclusive foi uma pauta, né, de discussão dentro da casa proposta por você. Como que está essa situação hoje aqui no município? A gente propôs audiência pública justamente para discutir com as autoridades, tanto estaduais quanto municipais, sobre esses fatos que até então, na data da audiência, tinham acontecido em pontos isolados, né? E a gente entendeu pela audiência, e fizemos alguns encaminhamentos, que isso, na verdade, é uma ressonância do que está acontecendo na sociedade. A sociedade está violenta. No trânsito, né, nos postos de saúde, você vê constantemente agressões, né, contra médico, contra enfermeiro e assim por diante. Então, tudo que está acontecendo na sociedade explode, infelizmente, dentro da escola. Nós fizemos alguns encaminhamentos para a prefeitura, né, alguns deles, inclusive, já está sendo cumprido, né. No dia, o secretário da GCM, né, disse que não teria efetivo para colocar em todas as escolas, mas de pronto a prefeita aceitou os nossos encaminhamentos, já colocou 89 guardas, né, civis para fazer a ronda próximo das escolas e até ir para as escolas junto com agente de patrimônio e o chamamento de mais 109 de concurso, né. Isso resolve? Para ser bem sincero para vocês, a gente tem estudado muito sobre ataques. E, inclusive, a minha assessora esteve numa palestra com um profissional e eu tive acesso a vários conteúdos e ela me passou e eu também estudei esses conteúdos que hoje é muito difícil você ter uma medida certa. Para dizer, não, se fizer isso, não teremos ataque. Nós temos o muro da escola, né, que o delinquente ele não vai agir, às vezes, pela frente. Ele pode pular o muro da escola. Pela frente, o psicopata, o comportamento dele é justamente esse, de ser muito amigável, né, de querer fazer uma visita, né, e enquanto acontece tudo ali, nós temos 3 minutos aí para agir diante de um fato desse. Então, o que nós precisamos? Que os pais tenham consciência. Eu acredito, inclusive, na escola do meu filho, eu disse que a escola teria toda a liberdade de revistar os materiais, por mais que eu tenha
plena consciência que meu filho não faria isso, mas eu disse, né, para o diretor da escola, você tem liberdade, se precisar eu assino, para que você confira o material do filho. Isso aí é um ponto importante, né, porque às vezes o menino que está passando por uma situação de bullying, uma situação adversa, ele precisa explodir isso, chamar a atenção de alguma maneira, e ele pode estar levando ali nos seus pertences algum tipo de arma, né? Seja ela de fogo, seja arma branca. Então eu dei autorização. Eu acredito que se nós fizéssemos isso, pelo menos as crianças e os adolescentes não estariam levando algum tipo de armamento, né? E todos monitoramento, todos os instrumentos necessários para combater esse tipo de coisa é importante, apesar de que eu acredito muito pouco na eficácia de tudo isso, né? Nós temos que trabalhar pela cultura da paz, né? Mostrar a importância de se ter paz, né? O filho que está com o pai dentro do carro, numa fechada que ele tem ali no trânsito, o pai tira a arma para fora, o pai grita, né? O pai ou a mãe, sei lá, que dentro do ambiente familiar está tendo violência familiar, e esse menino, com medo da figura do pai, com a figura do avô, a figura da mãe, de alguma maneira ele quer externar, ele quer chamar a atenção, e aquilo que é comum numa sociedade violenta, às vezes a ressonância, como eu disse no início, vai para dentro da escola. Então nós precisamos, reflexo, né? Nós precisamos de militar nessa cultura, né? Quando eu falo militância na cultura da paz, né? Tá certo, isso realmente é um ponto muito importante. A sociedade, ela está violenta, então isso aí está refletindo no dia a dia dos nossos alunos, na escola, nessa questão da valorização do professor também dentro da sala de aula. Também houve, né, se perdeu um pouco dessa questão do respeito daquele professor dentro da sala de aula. Você também visualiza isso? Visualizo perfeitamente. A gente não pode confundir autoridade com autoritarismo, né? O professor, ele é uma autoridade. Na escola, a sala, quando está em poder do professor, quem manda é o professor. Sim. Nem o diretor, nem a coordenadora tem o direito de atrapalhar a aula do professor, porque ali ele é a autoridade. Mas com o passar do tempo, a gente vem percebendo sim vamos dizer assim, essa desvalorização, né? Uma vez que ele não é valorizado pelo ente público, entende-se, né, que ele não tem que ser valorizado por ninguém. Então, infelizmente, essa falta de valorização do profissional, do professor, também pode ser uma questão aí que incentiva situações adversas no ambiente escolar. Lembrando que você pode acessar todos os conteúdos da Câmara pelas redes sociais do Câmara CGMS. Voltando aqui ao nosso bate-papo em relação aos professores, saúde mental, que é um tema também bastante preocupante e que você vem trabalhando isso na Câmara, né? O que precisa ser feito, né, para amparar esses profissionais? Primeiro, ter um tratamento mais humanizado das instituições. A gente chamou na audiência pública dos readaptados, tanto a SEGES, né, quanto o IMPCG. Infelizmente, nenhum deles estiveram lá, somente o secretário de Educação. E a reclamação foi justamente o fato desse tratamento ser desumano, né? Então isso vai, de uma certa maneira, provocando no ambiente de trabalho, no servidor, um que fala para o outro e assim por diante, uma situação de saúde mental, né? E já provocamos também uma audiência pública para tratar desse tema, né? Onde nós levaremos um psiquiatra, psicólogos, né? Autoridades do Estado, do município, para que possa levar também algumas saídas, alguns encaminhamentos, porque esse é o nosso papel junto ao Executivo, de apresentar algumas propostas, né? De melhorar esse relacionamento e humanizá-lo, né? Isso é mais importante. Então, é uma pauta importante, tensa, né? Porque nós não podemos ver o servidor público só pelo número. É muito triste quando alguém diz, tem 400, 500, 600 readaptados. É número, isso para nós, servidores, isso é muito frio. A gente tem que ver que são pessoas. 500, né?
300, 400 pessoas, ser humano, que tem uma família. Então, essa peça fundamental para nós chama-se humanização. É necessário ter esse olhar, né, atento, né, porque o professor está ali solicitando, né, pedindo ajuda de alguma maneira. Saúde mental não é uma brincadeira, né? Acho que existe um pouco de tabu em relação a isso, né, a essa doença. E é importante o município, o Estado, né, ter esse olhar mais humano para o profissional. Agora, a gente indo um pouco para a questão dos seus projetos. Você apresentou uma proposta que é pedido da comunidade, com certeza, que é matricular irmãos na mesma unidade escolar. É fundamental isso, né? Teria que ser óbvio isso, né? Como que é essa proposta? Fala pra gente. Apesar de que a Lei 13.845, precisamente no artigo 53 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, já prevê, nós não tínhamos isso na prática. A lei está em tramitação, agora dependendo só do Executivo. É uma priorização que nós vimos, né, porque tivemos situação em Campo Grande onde irmãos gêmeos foram matriculados em escolas diferentes. Então é um absurdo. E por uma questão de logística, né? Imagina, você deixa um filho em uma escola, aí você vai 1, 2, 3, 4 quilômetros deixar o segundo filho, sendo que aquele filho mais velho, acompanhando o menor, dá uma certa segurança também, até porque um filho de 12, ele consegue se salvaguardar diante de uma situação adversa com um filho de 8. Talvez o de 8 não conseguiria fazer isso. E o projeto de lei deixa claro, a unidade de ensino tem que disponibilizar a série que o irmão mais velho e o irmão mais novo vai estudar. Claro, se uma determinada escola oferece só até o 5º ano e o mais velho está no 8º e o mais novo no 3º, não tem jeito. Sim. Mas se oferece para os dois, né, para o Fundamental 2 e para o Fundamental 1, sem problema nenhum, a lei garante. Então, alguns até disseram, mas o ECA já estabelece isso. Estabelece, mas não está regulamentado. Nós precisamos regulamentar, né, fazer com que isso vire lei municipal, para que no ato da matrícula o pai tenha condições de fazer a matrícula na mesma unidade escolar. Então, foi um debate bastante acalorado. Os nossos colegas vereadores, na sua maioria, pediu para assinar o projeto, porque é algo muito útil, né? A gente precisa disso. E imagina também aquele pai que não tem o transporte, que precisa do transporte coletivo. Como que uma criança de 8 anos vai tomar o ônibus, né? O irmão desce num determinado local e ele desce algumas quadras para frente ou quilômetros para frente. Então, foi um projeto realmente de bastante relevância. Não, tem um impacto, assim, direto na vida dos pais, dos alunos, com certeza. Muito importante. Agora, em relação a um outro projeto seu, que é em relação ao Meu Primeiro Emprego, que trata essa questão da inserção, né, dos jovens no mercado de trabalho. Como que é essa proposta? Essa também, se a gente olhar para o ano de 2003, a Lei 10.748 já fala do primeiro emprego. Mas só que só fala. Né? Nós temos aí uma população de 9,5 milhões de desempregados no Brasil, é muito alto esse índice, né? E temos uma população de jovens também, de 16 a 24 anos desempregada. Quando se fala em incentivos fiscais, às vezes as pessoas confundem com PRODES, que não tem nada a ver com isso. Nós temos por objetivo certificar as empresas que derem oportunidade para o jovem. Então, se você contratou o jovem, ela tem um selo de empresa que dá emprego ao jovem, que ajuda nesse primeiro emprego. Isso é importante para o empresário. Então, o empresário ele vai conseguir ter um maior destaque. Né? Nós temos que criar mecanismos de incentivo. Se a empresa X conseguiu empregar o maior número de jovens, ela tem que ter os benefícios. Né? A prefeitura tem que dar prioridade para que as outras empresas também possam seguir aquele exemplo. Então, hoje, o grande problema chama-se experiência. Não vou te contratar porque você não tem experiência. Mas se você não contratar, nunca você terá experiência.
né? Eu lembro quando eu comecei no magistério, com 20 para 21 anos, né, falavam a mesma coisa, mas você tem experiência? Não, se eu não entrar em sala de aula, eu não vou ter experiência, né? Então, essa seria uma oportunidade, como eu disse para você no início, já existe uma lei, né, uma lei federal, porém, nós precisamos regulamentá-la e incentivar para que os empresários possam realmente ter um benefício em empregar jovens de 16 aos 24 anos. Realmente, uma solução aí de incentivo é bem interessante. Vereador, em relação ao orçamento de 2023, né, teve um diferencial que são as emendas impositivas. Quais foram as suas emendas apresentadas a esse orçamento? 100% para a educação. Eu coloquei os 200 mil. A gente sabe, eu sou um grande defensor da primeira infância. Não existe o aprender sem o brincar. E fiz visitas em várias EMEIs, em várias escolas, e dói o coração de chegar e ver o parque interditado. Não tem como, né? Olhar para dentro da unidade e não ter uma brinquedoteca. Então, é um valor simbólico, a meu ver, né? 200 mil reais de emenda impositiva é muito pouco, né? Nós conseguimos destinar para 10 unidades o valor de 20 mil para reconstruir o parque. Então, o parquinho, ao ver de quem entende educação infantil, sabe a importância disso, então eu destinei 100% para a educação. E todas as outras que eu tiver, emendas federais, se eu buscar, eu já tenho uma articulação com o deputado federal para trazer uma emenda para ajudar com as brinquedotecas e os parques das EMEIs. Você tem essa experiência tanto na escola pública como privada, então você vê essa diferença de incentivo, né? Quais são aí as principais falhas detectadas nesses investimentos feitos aqui no nosso município? Eu acredito que a estrutura, ela tem que existir. Nós precisamos de uma escola reformada, nós temos, infelizmente, aí muitas unidades ainda que não tiveram nenhum tipo de reforma nos últimos anos, né? Algumas obras paralisadas, né? Temos uma demanda de quase 10 mil crianças fora das EMEIs. Isso é muito triste porque o pai, ele precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar e precisa de uma EMEI, né? Que seja de tempo integral para que dê essa segurança. Infelizmente, a gente tem recebido na Comissão de Educação muitas críticas, né, em relação a isso, porque os pais não têm onde deixar os filhos, né, e quer deixar o filho numa EMEI porque é seguro, né, e tudo, de uma certa maneira, se a gente fizer um levantamento hoje sobre a educação, como eu disse para vocês no início, nós temos vários pontos aí que tem que ser mexidos, senão a educação, a meu ver, vai piorar. E pior que está, é muito difícil. Muito difícil mesmo, é uma realidade preocupante. Em relação à luta da inclusão, também foi um tema debatido na casa, né, proposto por você, em relação a esse sistema inclusivo dentro das escolas do município. O que tem sido feito em relação a isso? É interessante, nós já marcamos também uma audiência pública, vamos discutir educação especial, o papel do AI, né, que é o assistente de educação inclusiva, qual é a função desse servidor, o papel do AP, né, que é o apoio pedagógico especializado. A educação especial inclusiva, ela é necessária, né? Às vezes, quando se trata de educação especial, o legislador, né, o executivo vê como número. Ah, mas são 3.500 crianças especiais. Eu nunca consigo ver isso como gasto, né? Eu vejo como desafio, né, de atender e atendê-los bem. E tem uma preocupação nossa, enquanto professor, que não é somente colocar a criança com deficiência na sala de aula pela inclusão em si, também pelo cognitivo. Nós vamos fazer um levantamento para ver se essas crianças elas estão aprendendo de fato. Isso é importante, né? Porque a gente sabe que muitas delas, muitas mesmo, e isso já está provado,
conseguiram ter uma faculdade, ser profissional, né, trabalhar de maneira tranquila, graças ao desenvolvimento cognitivo dessa criança. Agora, colocar um amontoado ou colocar a criança na sala só para dizer que é inclusivo e não ter um acompanhamento da cognição dessa criança, isso é realmente lamentável. Realmente, esse olhar humano deve ser em todas as áreas, né? Como você vem falando, a educação ela precisa ter esse olhar humanizado. E agora, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, o que a população pode esperar do seu trabalho para esses próximos 2 anos de mandato? Muito trabalho. Se tem uma coisa que eu nunca tive na minha vida foi preguiça, né? Eu chego cedo na Câmara, frequento de segunda a sexta, se precisar no sábado, estou à disposição, domingo também. A minha agenda, quem acompanha minhas redes sociais vê que a gente atende em gabinete, atende na rua, visita a escola, visita a comunidade, vai para as feiras. Esse é o meu papel, né? Eu sempre falo que eu sou professor e estou vereador. E aquele que depositou o voto em mim foi para trabalhar. Não colocou o professor Juari na Câmara para passar um tempo, passar os 4 anos. Eu estou ali para trabalhar, para atender a população. E a gente recebe constantemente sugestões, né, pelo WhatsApp 67 99616 5999, né, e são graças a essas provocações que a gente elabora os nossos projetos de lei, como um projeto importante na última que nós aprovamos, que é a inclusão da terceira idade, inclusão digital da terceira idade. Acho que isso é importante, né, porque muitas pessoas têm ali o celular, não conseguem entrar no aplicativo do banco, às vezes o neto faz um empréstimo. Está acontecendo muito golpe em relação a isso, né? Então, essa foi assim uma das nossas ações últimas, né, para que realmente aconteça a inclusão da criança à terceira idade. Preocupado com a educação como um todo. Com certeza. Um ótimo trabalho para você, obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço e estamos juntos. Tá certo. Ficamos por aqui com mais um Vereadores em Foco. Acompanhe todas as notícias da Câmara de Vereadores pelo site ou pelas redes sociais e até a próxima.